Meus amigos, hoje eu queria contar para vocês a história de um jogador que jogou ali entre os meados dos anos 50 até o final dos anos 60 e que teve a façanha, a proeza de ser ídolo tanto no Vasco quanto no Flamengo. Um jogador de temperamento explosivo, muito técnico e muito raçudo e que não levava desaforo para casa e não fugia de uma boa briga. É claro que eu estou falando da história de Almir Pernambuquinho, mais conhecido como o Pelé Branco. Almir Moraes do Albuquerque nasceu na Estrada dos Remédios, em Recife, mais especificamente no dia 28 de outubro de 1937. E desde novo ele já mostrava um temperamento muito explosivo. Almir foi revelado no Esporte Clube do Recife no ano de 1955, mas só teve uma partida oficial pelo clube e se transferiu para o Vasco já no ano de 1957, onde teve a oportunidade de jogar do lado de grandes jogadores como Vavá, atacante do Brasil na Copa de 58, e Ademir Queixada, que participou da Copa de 50, além do ponta Sabará. No Vasco, Almir também teve a oportunidade de jogar ao lado do primeiro capitão da seleção brasileira a levantar uma taça de campeão mundial, o capitão Bellini. O Campeonato Carioca de 58 terminou com 3 equipes empatadas em primeiro lugar: Botafogo, Vasco e Flamengo. Então teve que ser feito um triangular para ver qual dos 3 seriam o campeão carioca de 1958. E como esse triangular também terminou empatado, teve que ser feito um novo triangular, e esse ficou batizado como Super Campeonato. Mas dessa vez o Vasco levaria melhor, pois ele venceu o Botafogo no primeiro jogo e empatou com o Flamengo em 1-1 naquele que seria o jogo decisivo. E a final do Campeonato Carioca de 58 ocorreu no ano seguinte, é verdade, em 1959, mais precisamente no dia 17 de janeiro, o Vasco enfrentou o Flamengo na final, e o jogo terminava em 1-1, com o primeiro tempo muito brigado. No segundo tempo, o Vasco conseguiu abrir o placar, mas o Flamengo empatou. E após o empate do Flamengo, Almir teve um papel importante, pois ele prendia a bola, catimbava e fazia o tempo passar. Vejam os registros dessa partida que foi imortalizado no programa Canal 100. E um segundo clássico dos milhões para decidir mesmo. Ao Vasco bastava o empate. 140 mil espectadores, 5.600.000 cruzeiros velhos. Era muito dinheiro. O Vasco tinha Paulinho, Bellini, Vavá, Orlando, Coronel, Pinga e outros. E o Flamengo tinha o clássico Bequinha, Babá, Joel, Henrique e Jordano. Foi um jogo nervoso. Nessa noite sairia o super campeão carioca. Na primeira etapa, as duas equipes não acertaram. E veio o segundo tempo, o Fla tendo que lutar e o Vasco satisfeito com o empate. Mas os cruzmaltinos abriram a contagem. O Mengo reagiu, mudando a feição da partida. Nosso cinegrafista teve que ir ao outro lado do campo, fixar o gol de Babá. Nos minutos finais, o Flamengo jogou-se todo ao ataque. Precisava do gol, mas esbarrou na firme defensiva do Almirante. Vasco, super campeão de 58. Foi uma festa memorável há 11 anos. Depois desse título, o Vasco não ganhou mais um campeonato carioca. O Urubu pousou na sorte do Almirante e não quer sair mais.
Além da fama de brigão e de quizumbeiro, Almir também tinha uma outra fama, que era de gostar da noite. Almir era um boêmio, e isso nunca incomodou a torcida do Vasco nem os dirigentes, pois no ano anterior o Vasco havia sido campeão carioca, com Almir sendo um dos destaques do time. Mas a partir de 1959, com o Fluminense disparando na liderança e o Vasco não conseguindo ter as mesmas atuações do ano seguinte, isso já passou a ser um problema. E algo que foi determinante para a saída do Almir no ano de 59 foi um jogo amistoso contra o todo-poderoso Real Madrid do Di Stéfano, multicampeão europeu. Nesse jogo, Almir protagonizou uma cena de violência generalizada com os jogadores do Real Madrid. E os dirigentes vascaínos não gostaram disso, pois eles queriam passar uma boa imagem para o exterior, falando do super campeão de 58. E a partir dali, eles decidiram que não iam continuar mais com o jogador, por causa das suas polêmicas, tanto dentro quanto fora de campo. E a partir do ano de 1960, ele começava uma nova trajetória no Parque São Jorge, lá no Corinthians. E foi lá que ele ganhou o apelido de O Pelé Branco. Mas a passagem dele lá no Parque São Jorge durou pouco, pois a saudade do Rio de Janeiro e a falta de adaptação a São Paulo fizeram com que ele